Neste momento nós vamos entrar no ar, né, na internet, para falar aos nossos irmãos, nossos amigos que estão nos assistindo de casa. E nesta manhã é a nossa alegria apresentar o pastor Samuel Brito, que é nosso pastor em São Gonçalo. Ele é nosso companheiro antigo aqui na igreja. A nossa igreja, durante este mês, está comemorando 32 anos de existência. E então, é com muita alegria que nós estamos aqui festejando e o pastor Samuel faz parte dessa história. Então, 32 anos também de ministério. 32 anos de ministério. Beleza, maravilha. Então, assim, portanto, meus irmãos, eu queria saber se está todo mundo alegre por receber o pastor Samuel nesta manhã. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Samuel, obrigado. A palavra é tua. Obrigado. Parabéns para nós, não é isso? Amém? O pastor Sérgio já cantou. Que bom é ter você conosco nessa manhã. Amém? Então, queridos, que bom. Agradeço a Deus pelas orações de vocês. Passei por um momento aí de problemático com os olhos. Mas o que nós somos hoje é fruto daquilo que nós semeamos. Ouçam amém? Não adianta reclamar com Deus. Eu me lembro que em 1992, nós fazíamos parte da Adonep, 93, e o pastor Roberto deve lembrar, tinha o capítulo do Meia, que era o maior capítulo da Adonep, e eu tive um probleminha nos olhos e eu fui ao um daqueles que era palestrante da Adonep, ele era oftalmologista, renomado. Eu fui lá, você lembra disso, Roberto? Você nem lembra, você está com o cabelo branco, poeira na cabeça, é complicado, mas... E ele chegou lá, me examinou todo e disse assim, olha, pastor, está chegando no Brasil a operação cirurgia para miopia. Olha, deixa eu te dar um conselho, não faça. Eu digo, por quê? Pode fazer do olho de cá não. Que o dia que você fizer, você vai perder esse olho. Tudo bem, eu digo, aí comecei a amarrar o olho para não perder, né? Para não esquecer em lugar nenhum. E os anos se passaram, e a cirurgia, todo mundo, eu vejo artistas fazendo, pessoas fazendo, e chegou em 2004, eu fiz. E foi uma cirurgia complicada, mas tudo bem. Correu tudo bem, passei, fiquei feliz da vida e tal. Mas só que foi complicando o olho, esse olho. Complicando, até que não teve mais jeito. Perdi o olho direito. Aí eu me lembro, lá atrás, o conselho que esse oftalmologista me deu. Mas eu fui teimoso. Ah, pastor, você tem que confiar em Deus. Não, a gente também confia em Deus, mas também tem que prestar atenção nos detalhes. E fiquei só com uma, tudo bem. Enganava todo mundo. Só que chegou um tempo que começou a piorar esse daqui. Então eu cheguei a ter 20% de visão. E a minha doutora ficou apavorada. Disse, Samuel, eu tenho que te operar. Eu digo, mas mais uma, já tinha feito 4. Na época, tomar uma injeção aqui era com uma agulha desse tamanho que entrava aqui. Mas eu tenho que te operar, senão você vai perder a visão. Eu digo, tudo bem. Aí pedi oração ao pastor Valmir, ao pastor Sérgio, sei que a igreja aqui orou. E fiz dia 29 de maio. E graças a Deus, está bem. Amém? Eu digo a fidelidade de Deus é algo assim maravilhoso. Em todas as coisas eu vejo a fidelidade de Deus. Eu não vou deixar de louvar a Deus que eu perdi um olho. E Deus está me dando condições, e eu agradeço a igreja aqui pelas orações, a preocupação de muitos irmãos que me ligaram, mas a vida continua. Sobre a minha esposa não veio porque... Posso falar, pastor? A Cora não veio porque ela obedece à Bíblia. Salomão diz que a mulher sábia é de ficar em casa.
Então eu digo, fica aí em obediência. Mas não, ela está cuidando da igreja lá. Hoje também tem festa dos pais, homenagem aos papais. Mas em tudo eu vejo a fidelidade de Deus na minha vida. Deus tem me mantido bem, com saúde. E agradeço a todos vocês. E pela honra de pregar aqui hoje, né? Pregar. Agora eu tenho uma dificuldade, porque para ler eu tenho que botar outro óculos. Então ainda estou meio... E a minha doutora disse assim, não usa bifocal. Eu digo, tudo bem. Para mim, eu quero enxergar. Mas parabéns para nós. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Feche seus olhos. Pai, que bom. Sei que teu coração está alegre nesta manhã, porque os louvores e tudo que foi feito aqui é para ti. E tu conhece, Senhor, cada coração aqui nessa manhã. Tu és um Deus abençoador. Sou grato a ti pela vida, pelo ar que eu respiro e pelo meu nome escrito no livro da vida e desses irmãos que estão aqui. Agora, Espírito Santo, me use na liberdade do teu Espírito para falar. Que realmente possas me usar nesta manhã para a glória de Jesus. Você diz comigo, para a glória de Jesus? De pregar. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou usar só um versículo aqui para falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu já fiquei feliz pelo pastor Valmir lendo Levítico 26. Queridos, Deus é fiel. Eu não canso de dizer isso porque Ele é fiel. Nós é que somos precipitados, afoitos. E o que nós temos que fazer é acreditar nas promessas de Deus. É acreditar que Ele não chega amanhã, Ele chega hoje. Deus não é Deus do amanhã. E o amanhã não existe. Que amanhã, quando chegar, é hoje. E Deus, Ele, se você confiar, se você perseverar, Ele vai fazer cumprir na sua vida todas as promessas que a Bíblia contém para você. Você diz amém? Então Paulo fala algo aqui à igreja de Corinto, capítulo 1, versículos de 27 a 29. Ele diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não é que Deus é contra a cultura, você ser uma pessoa sábia, mas é que muitas das vezes nós mesmos nos desvalorizamos. Eu vejo, eu sou pastor de uma igreja, eu sou pastor há mais de 30 anos, e eu vejo quando as pessoas vêm conversar e achar que só porque eles vieram à igreja, que eles são cristãos, acham que isso não pode acontecer. Acham que essas coisas não poderiam acontecer com o crente. Se o próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, teríamos dificuldades. E as pessoas ficam... Eu me lembro uma vez, eu era adolescente, na igreja que meu pai e minha mãe faziam parte, e era uma igreja muito dura em questão de doutrinas, não vou dizer o nome, o pastor Valmir conhece, muito dura, que eu garoto, eu não podia usar bermuda, shortinho, ir para a rua de shortinho, porque era pecado. Eu não podia ir à praia, morando no Rio de Janeiro, morando em Niterói, no Fonseca. Então era muito rígido a questão de ser um cristão. E eu me privei, em frente à minha casa tinha um campo de futebol, eu não podia jogar bola, tinha que jogar escondido, e mesmo eu chegava em casa, meu pai me corrigia. E muitas das vezes eu ia para a igreja,
pela orelha. E eu me lembro da irmã do grupo de mulheres da igreja, muito ativa, muito amiga da minha mãe, e ela começou a ter um problema no seu organismo e o médico disse que ela tinha que operar, que ela tinha uma doença, naquela época não tinha se descoberto que era câncer. E ela foi, e ela ficou muito chateada com Deus. Ela foi ao pastor e disse, olha, eu estou entregando a minha função, porque Deus não pode fazer isso. Eu venho a todos os cultos, eu participo de todas as orações, eu faço isso. Por que isso está acontecendo comigo? E minha mãe era amiga dela, ela ia lá para casa e eu ouvia horrores. Até que um dia ela teve que se internar. Aquilo para ela foi o caos, no Hospital Antônio Pedro. E ela foi contrariada, chateada com Deus, não quero saber mais de igreja. E quando ela chegou no hospital, bronqueada com Deus, ficou numa enfermaria com 12 mulheres. Eu me lembro desse detalhe porque ela conversava com a minha mãe. E ela começou a ver uma porção de senhoras que estavam ali para fazerem cirurgia, ou estavam ali com outros problemas, que em desespero. E ela esqueceu que ela estava bronqueada com Deus. E ela começou a orar por aquelas pessoas. Foi uma, foi outra. Aí uma conhecia Jesus, se entregava a Jesus, ela orava, a mulher se alegrava, homens morreram. E ela foi intentar que aqueles 18 dias que ela passou para fazer a cirurgia, era Deus que precisava salvar aquelas vidas. E ela foi uma bênção. Porque às vezes nós não entendemos o caminho de Deus para nós, porque nós somos teimosos. Nós estamos sujeitos a essas coisas. E às vezes nós nos decepcionamos, desanimamos, paramos. Eu quero dizer a vocês, que mês de agosto é um mês de milagres. Para nós, do Fé para Todos, Deus é um Deus presenteador. Ele tem um presente para você nessa manhã. E não adianta você querer ficar desesperado, porque acontecem essas coisas. Deus vai chegar na hora certa. Quando Paulo diz que Deus usa as pessoas que não são para serem. Vou falar de 3 personagens bíblicos que não seriam nada se por acaso não acontecesse alguma coisa com essas pessoas, que elas puderam conhecer o amor de Deus, a fidelidade de Deus. O primeiro personagem aqui chama-se Obed-Edom. Se você for ver, Obed-Edom, lá no 1 Crônicas 15, 17, eu não vou ler para a gente correr um pouquinho, mas 1 Crônica 15, 17, Davi queria trazer a arca para casa, para Jerusalém. Para ele aquilo ali era o pior, sinal da presença de Deus longe de Jerusalém. Só que às vezes a gente, como adorador, como era Davi, um rei de Deus, que Deus falava com ele, mas muitas das vezes a gente não ouve a voz de Deus, não espera a vontade de Deus, ou não toma decisões de acordo com os padrões que você tem que fazer as coisas para Deus. Não é de qualquer maneira. E Davi prepara uma comitiva, uma festa para levar a arca de volta a Jerusalém. Mas ele não procurou para ver como seria o translado, como eles iam carregar essa arca. E Deus, que sabe de todas as coisas, diga comigo, Deus que sabe de todas as coisas, já deixou orientação para que quando eles quisessem mover a arca, tinham que mover de acordo com aquilo que Deus deixou. E Davi fez uma festa, veio gritando, cantando, fazendo tudo, mas carregando a arca do Senhor de uma maneira errada. Então, queridos, aconteceu o que vocês sabem. Um dia, nesse translado, a arca vem, sendo carregada por um carro de animais, quando no certo seria os levitas carregando a arca no ombro,
tropeçaram e a arca ia cair. A arca ia cair, Uzá, não querendo que a arca se espatifasse, segurou a arca. E vocês sabem, foi fulminado na hora. Não vamos entrar nesse mérito. Tem muitas coisas que a gente passa porque nós somos teimosos. Nós não procuramos qual é a vontade de Deus. E esse homem foi fulminado. Aquilo entristeceu muito o coração de Davi. Porque tem coisas que você quer fazer para Deus, mas você tem que fazer na hora certa e de acordo com os padrões que Deus quer. A Bíblia diz que nós somos luz, que nós somos sal. Só que você tem que saber, Deus vai estar comigo. Deus está em todos os lugares, sim, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. E a responsabilidade que nós temos de estarmos sendo luz. Seja onde você estiver, Deus está com você. Ele chega a dizer que aonde você tocar, eu toco junto. Ele disse para Josué, aonde você colocar a planta do seu pé, eu coloco junto. Mas tem lugares que Deus não se agrada. E às vezes nós teimamos em fazer. São Gonçalo está cheio de igrejas, lá da minha igreja lá tem muitas igrejas que levam cantores todo domingo famosos. E as pessoas ficam, eu não me preocupo com isso. Eu não vou dar 3, 4 mil reais para um cantor cantar 4, 5 músicas, só para ter visitantes na igreja. A gente prega a palavra, diga, prega a palavra. Fala isso, prega a palavra. A palavra tem frutos. Então, Davi não prestou atenção nos detalhes. A euforia fez com que ele tomasse decisões e custou a vida de um homem. Agora, queridos, quem gostaria de ter a arca? A arca ficou no meio do caminho. Vocês acham que todos queriam a arca na sua casa? Porque a arca passou a ser o sinal de morte. Como é que você vai ter alguma coisa em casa com a sua família, uma criança, vai tocar na arca, vai morrer? Só que Obed-Edom foi um homem que disse, pode ficar na minha casa. A Bíblia diz, o histórico dele é muito desconhecido. Foi provavelmente um levita no tempo de Davi. Era geteu, descendente de Levi, da filha de Coate, da família de Coate. E ninguém queria a arca, mas ele disse, fica na minha casa. Há coisas que acontecem na nossa vida que você, no fundo, você não queria, mas porque você acatou as ordens de Deus. As bênçãos de Deus acontecem na sua vida. Essa mulher que eu falei da igreja da minha mãe, pior coisa para ela é ir ao hospital e fazer uma cirurgia de uma doença que ela não conhecia. Mas só que o nosso corpo pertence a Deus. Ele tem o melhor para nós. E ela depois agradecia a Deus pela cirurgia. Aquilo que ela era contra, que entregou a função dela de líder de mulheres, da igreja, do conjunto de mulheres, agora dizia, graças ao Senhor, me mande novamente. Porque existem muitas pessoas se perdendo, sem te conhecer como Deus. E eu sou luz, eu sou representante. Então, quem era Obed-Edom? Até hoje, nós falamos nele. Deus quer fazer que daqui a 10, 15, 20, 30 anos, alguém se lembre de você e diz, era uma benção. Essa pessoa chegou na minha casa, abençoou a minha casa. Porque Deus faz assim. Deus transforma a nossa história. Quem era Obed-Edom? Um levita, um cantor, ou um músico. Mas só que nós falamos, como hoje eu estou falando aqui em 2023, sobre ele receber a arca do Senhor na sua casa. E o texto lá de 2 Samuel 6 fala que ele foi abençoadíssimo. 3 meses a arca ficou na casa dele e eram bênção sobre bênção. Deus quer fazer assim na sua vida. Você tem que ser bênçãos.
Eu estava num debate outro dia na rádio, aí o apresentador disse assim: pastor, o senhor tem muitos amigos, eu conheci alguns amigos seus, mas quais são os seus amigos que nunca te deixam? Aí eu fiquei com medo de falar o nome de alguns e esquecer de alguns que estavam me ouvindo, né? Eu disse assim: os meus vizinhos. Eu disse: por que os seus vizinhos? Nunca saem do meu lado. Aconteça o que acontecer, nunca vão sair do meu lado. Pode ter morte, vida, aniversário, festa, pode ter o que for, eles estão lá do meu lado. Aí ele diz: ah, não é isso que eu estou falando. Tudo bem, eu entendi o que você falou, mas os meus vizinhos estão sempre do meu lado, com festas, com tristezas, com tudo. Obed-Edom, a sua casa foi abençoada. E eu tenho certeza que os vizinhos dele, que na época não devia ser tão colado, foram abençoados. Você não sabe como Deus visita o seu vizinho por causa de você. Você não sabe com o ônibus que vai ser assaltado, e só porque você está lá, que é luz, Deus abençoa, Deus guarda. Eu me lembro, eu estava aqui na igreja ainda, e nós tínhamos uma moça, que ela fazia a unha da Core, e a minha também, fazia unha não, pintava, né, que a unha já vem feita, e ela vinha toda quarta-feira que ela participava do nosso culto, quarta de manhã, de tarde e de noite. E ela, muito sofrida, o marido morreu, com filhos, e ela trazia uma bolsa para vender coisas. E minha esposa tinha dado, o sonho dela era ter uma Bíblia bonita, e Cora comprou uma Bíblia e deu de presente. E numa dessas quartas-feiras que ela vinha, ela pegou o Meyer, que eu morava aqui do lado, e só quando chegou na metade do caminho, o ônibus foi assaltado. E assaltaram o ônibus, foram roubaram, chegaram perto dela, me dá a bolsa, me dá tudo, ela entregou tudo. E uma senhora que estava do lado dela, que ela nem conhecia, também entregou tudo. Mas ela disse: a minha Bíblia, eu não estou nem me importando com as coisas que eu vendo ali, que eu comprei para isso. Mas a Bíblia que a irmã Cora me deu. Aí quando estava coisa do assalto, ela disse assim: moço, o senhor está levando uma coisa minha que não vai servir para o senhor. Pode levar a carteira, o dinheiro, as coisas que eu comprei para vender. Ela: por quê? Por que isso? Não, essa Bíblia que está aí é nova, foi um presente, o senhor pode me devolver? Eram 3, ele olhou para ela e disse assim: você é evangélica? Ela disse: sim, graças a Deus. Toma, devolve a bolsa dela, nós não vamos fazer nada com você. E a senhora que estava do lado dela disse: toma também, que é colega sua, também não vamos fazer nada. Querido Deus, por causa de você, Ele abençoa os que estão ao seu redor. Ele é fiel. Ele quer te honrar. Diga para a pessoa do seu lado: Ele quer te honrar. Seja fiel. Ele tem promessas para você, diga isso. Outra pessoa que estava na cidade por acaso, em um dia festivo, Simão o Cirineu, um africano, que a Bíblia não fala muito a respeito desse homem. Ele nasceu numa cidade da África, não menciona se ele foi porque era Páscoa, se ele acreditava em Jesus ou não, mas ele estava naquele dia. É aquele negócio que as pessoas falam para a gente, dizem assim: você chegou na hora errada. Aquela confusão de Jesus carregando a sua cruz, aquilo ali acontecia sempre, e nem muita gente ficava olhando, porque era um marginal que ia morrer crucificado, um bandido, um cara indigno de ser cultuado. Mas a Bíblia diz que Jesus vinha carregando e já havia apanhado muito. Ele já estava muito debilitado. E ele cai mais uma vez. E um soldado romano força a Simão a ajudar a Jesus a carregar a sua cruz. Que decepção. Que decepção. Por que não chamou um soldado? Não, era vergonha. E agora aquele homem que estava ali, que a gente não sabe o que ele foi fazer. Ela estava, foi um dia de festa, mas estava no lugar errado.
ou no lugar certo na hora errada. Estava lá. Ele é obrigado a ajudar Jesus a carregar a sua cruz. O que aconteceu com isso? A Bíblia não fala mais nada, mas Marcos no capítulo 15, 21, cita que a sua família foi abençoada por isso. Diga comigo assim: Deus não fica devendo nada a ninguém. Marcos fala sobre Alexandre e Rufos, que eram filhos de Simão o Cirineu. Um homem que estava no lugar na hora errada, que fez um ato que era vergonhoso, ajudar um marginal. Só que ele estava ajudando a Deus, ajudando o Filho de Deus. E isso foi colocado na sua família. Queridos, Paulo também, em Romanos 16, 13, ele fala sobre Rufos. Sobre esses dois. Romanos 16, ele fala sobre isso. Que foram fiéis a Paulo. Então diga comigo assim: vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena acreditar nas promessas. Vale a pena fazer com que Deus se agrade. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra à procura dos seus filhos. Quem é filho de Deus aqui? Diga amém. Ele te conhece. E é um mês de aniversário. Deus tem milagres hoje. Deus tem coisas para você hoje especiais. É um mês de festa. Você diz amém? E eu vou falar sobre a terceira pessoa. Vá lá em Números, capítulo 27. Pode procurar que tem números na Bíblia, tá? Número 27. Vai falar de um homem. Eu não sei se você teria coragem de botar esse nome num filho seu. Acharam aí? Números 27. 27. Você teria coragem de botar esse nome em um filho seu, num neto seu? Hoje é dia dos pais. Parabéns a todos os papais. Amém? Você teria coragem de botar o nome no seu filho e dizer Zelofeade? Hein? Qual o nome do filho? Zelofeade. Eu me lembro quando minha filha Cora estava grávida. Eu disse: Cora, vamos colocar o nome de Sara no nosso nome. Podemos botar o início do meu nome com o início do seu. Aí o nome dela hoje seria Saco. Pode rir mesmo, né? Samuel e Cora, Saco. Não dá, tudo bem. Então vamos botar o início seu com o início meu. Aí ficaria Cosa. Feio, né? Aí nós pensamos, vamos botar Sara, início de Samuel, final de Cora. Então o que nós acrescentamos? A continuação dela no altar de Deus. Sara. Mas a Bíblia fala de um homem que ninguém fala sobre ele. Zelofeade. Mas eu acho bacana os pais pensarem muito nisso. Que nome você vai colocar no seu filho ou na sua filha? Veja o significado desses nomes. Eu me lembro que um amigo meu, eu conheci uma pessoa que o filho dele chamava Sylvester Stallone. Ele dizia: meu filho é Sylvester Stallone. Eu digo, em português quer dizer Silvestre Bombinha ou Stalinho. Mas as pessoas não pensam. Os pais de Zelofeade quer dizer, ele andava na sombra de Deus. Há um peso sobre a sua vida. Zelofeade, ele andava na sombra de Deus.
diz que a sombra do Onipotente descansará. Um homem que fazia parte daquela multidão que saiu do Egito, final do exílio, viu todas aquelas coisas que Deus fez para liberar, mas nasceu escravo. Mas o pai disse: Deus é fiel. O nosso filho vai andar na sombra de Deus. Quando você anda na sombra de Deus, você tem refrigério, você descansa, você respira tranquilo. Ele não sabia o que ia acontecer na sua vida, como a Bíblia não narra. Ele teve 5 filhas. Ele teve 5 filhas. Diz aqui, 27:1. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirsa. Um homem escravo que não mandava na sua vida, nasceu escravo e ia permanecer escravo até que Deus usa Moisés para liberar. Mas quando suas filhas nasceram no exílio, no castigo de Deus pela desobediência do povo hebreu, ele disse: eu vou abençoar minha filha, já que eu não posso livrá-las do cativeiro egípcio, mas eu vou botar nomes, porque elas serão vencedoras. E ele teve 5 filhas, era para ficar triste. O problema de Absalão, eu estou vendo Absalão ali, ó, igualzinho, né? Ah, ali, ó, igualzinho. Vê se não parece um Absalão. Mas Absalão era um homem, foi um homem, filho de Davi, mas não teve filho homens. Não entra. Zelofeade também não teve filhos homens. Então suas filhas iam viver, depois que ele morresse, por favor dos outros. Tudo aquilo que ele conquista quando sai do Egito, sendo fiel a Moisés, tudo aquilo que foi repartido para a sua terra, para os seus, as suas filhas não podiam tomar posse. Elas iam ter que viver em favor de pessoas. Não ia serem dona de nada quando seu pai conquistou coisas para ela. Mas o pai disse: eu vou colocar o nome das minhas filhas, para que Deus se lembre sempre dela. Aí botou Macla. Macla quer dizer assim: aquela que tem confiança. Aconteça o que acontecer com você, tenha confiança. O seu nome te impulsiona. Os problemas virão, as dificuldades virão, as lutas serão coisas terríveis, mas você tem confiança. Diga: eu vou vencer. Macla, aquela que tem confiança. O segundo nome é Noa, que quer dizer aquela que ninguém segura. Já pensou você com esse nome? Aquela que ninguém segura. Vai em frente, ninguém pode com você. O teu Deus é com você. O teu Deus vai te levar para lugares que você talvez nunca tenha sonhado, mas você vai ver lugares que você nunca pensou em ver, porque eu sou o teu Deus. Oh, aleluia. Você diz amém? Terceiro nome chama-se Hogla. Olha que nome bonito. Se alguém dissesse: qual é o nome da sua filha? Hogla. Sabe o que quer dizer esse nome? Aquela que não tem os pés amarrados. Diga comigo assim: ela é livre. Fala mais forte: livre. Hogla, aconteça o que acontecer, você nunca será prisioneira, que os seus pés estão livres. Oh, você diz amém, irmãos? É muito importante os nomes que você coloca nos seus filhos, nos seus netos. Oriente, traga bênçãos especiais sobre a sua família. A quarta é Milca. Olha que nome.
Milca. O que quer dizer Milca? Aquela que recebeu autoridade. Ou você pode dizer comigo, aquela que recebeu autoridade. E a última chama Tirza. Sabe o que quer dizer Tirza? Aquela que tem prazer, tem beleza. Todos esses nomes aqui nos mostram que em Deus nós vamos ter tudo isso. More aonde você morar. Na sua cidade pode acontecer o que for que acontecer. Você tem beleza. Você não tem os pés presos. Você tem autoridade. Você tem confiança. Ninguém te segura. Às vezes a situação que elas estavam vivendo, porque agora seu pai morre. E quando eles conquistam e vão repartir a terra para aqueles que saíram do Egito, seu pai já havia morrido. Só que elas não tinham direito à bênção de ter, iam viver de favor. Queridos, Deus não quer que você viva de favor. Ele quer que você seja um abençoador. Ele quer. Por isso, às vezes, que você traz uma campanha do quilo. Quando você trabalha na igreja para o almoço de domingo que vem, você está fazendo para o Senhor. Está entrando na sua conta. Deus é fiel nas suas promessas. Parece que Deus não vai fazer nada, vai. Eu me lembro de quando eu operei, eu fiz 4 operações nos olhos. E uma vez eu fiz uma operação que foi muito difícil, muito dolorido. E eu fui para casa e a doutora falou, volta aqui semana que vem, para ver como é que estão as coisas. E eu fui para casa, tive que dormir de bruço, almoçar de bruço. Os irmãos mais antigos lembram disso. Eu ficava só olhando para baixo. Nunca achei nada, meu. Falei, vou andar olhando para baixo em casa, nunca vi nada. Se eu perder, eu vou achar. Estava doido que chegasse terça-feira que vem, que é o dia que eu vou à doutora. Saímos de São Gonçalo e fomos para a doutora. Chegou lá, ela me examinou e disse assim, Samuel, está tudo bem? Eu digo, tá. Não está não. Eu digo, não está não, como? Ela disse, eu vou ter que te operar novamente. Eu digo, que é isso, doutor? Não fiz nada, não fiz força, não. Está tudo infeccionado. Me diga uma coisa, você não tem sentido dor? Eu digo, não. Sinto uma coisinha assim, mas eu não sou muito sensível à dor, isso não é ruim. E ela disse, o que você tomou de café? Eu digo, eu como sempre, eu como uma bisnaga. Ela falou assim, então você vai ser o último, eu vou ter que te operar novamente. E o pior, Samuel, é que eu não posso fazer você dormir. Você tem que estar acordado. E está tudo infeccionado e não vai pegar muito bem a anestesia. E me deixou lá dentro de uma sala, tinha uns 5 ou 6 lá na minha frente. Cora ficou lá fora. Aí foi a minha vez de brigar com Deus. Foi a minha vez de brigar com Deus. Eu disse, Senhor, sou teu servo. Puxa vida, isso está acontecendo comigo? Tudo bem, a cirurgia, tá, tudo bem. Mas, Senhor, agora infeccionou tudo, eu não estou sentindo nada. E comecei a questionar Deus. Minha esposa está lá fora. Eu tentei falar com a irmã Marli, nossa diaconisa, para pedir o grupo de oração que orasse, mas não conseguia. Queridos, foram horas, isso deveria ser umas 9 horas da manhã, eu ia ser operado umas 2 horas da tarde. E saiu 1, saiu 2, saiu 3, saiu 4. Ficou lá eu lá estirado lá, sem poder tomar água, sem poder fazer nada. E eu questionando Deus, Senhor, eu estou aqui sozinho, Senhor. Sozinho aqui. Olha para o teu servo. Né? A gente faz um drama com Deus, não faz? Senhor, que isso? Se é pecado, me perdoa. Eu me lembro que uma vez nós fomos com pastores para Mar del Plata, numa convenção de pastores, éramos 19 no avião, o avião quase caiu, foi um problema seríssimo.
que a gente não sabia de nada, os irmãos sabem disso. Eu não sabia de nada, o avião tremia ali eu botei meus pecados até 2040, todos em dia com Deus. Que na hora do aperto ninguém, só eu sozinho ali agora. Próximo sou eu. Aí daqui a pouco eu olho assim, vem 2 vultos brancos, eu digo, o Senhor já veio me buscar, viu? Amém. Glória a Deus, pedi logo uma perdão. Senhor, tu tem alguma coisa escondida? Perdoa. E veio aqueles 2, entraram onde eu estava e disseram assim, o senhor que é o pastor? Eu digo, sim, a doutora falou que o senhor é pastor. Nós só viemos te dizer aqui que nós somos auxiliares da doutora fulana de tal. Nós vamos estar segurando na sua mão, porque também nós somos da mesma fé. E eu estava dizendo que eu estava sozinho. Deus nunca te deixa só. Fala para a pessoa do céu, Deus nunca te deixa só. Parece que Ele não está, mas Ele está. E o controle está na mão dEle. Oh, você pode aplaudir a esse Deus, queridos? Aleluia! Dê glórias a Ele. Ele é fiel. Tem um cântico que diz assim, Daniel, inocente foi jogado, diz a Bíblia, lá na cova dos leões, só porque viram ele ajoelhado e clamando a Deus em suas orações. E quem viu foi se queixar ao rei a respeito do decreto assinado para aqueles que não seguirem a lei, pelos leões têm de serem devorados. Daniel, por ser um homem de Deus, não cumpriu com o que o rei ordenou. Foi orar, buscar o poder dos céus, pois sabia que o seu Deus era o Senhor. Sabe o que aconteceu? E as bocas dos leões foram fechadas, não fizeram mal algum a Daniel, com o anjo do Senhor sempre ao seu lado, conservou-se o profeta assim fiel. Deus estava ali. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados. Fornalha 7 vezes mais acesa, mais quente, que quem jogou morreu pela quintura. E quando o rapaz foi olhar lá, disse, nós não jogamos 3, mas tem 4. Deus nunca vai te abandonar. Oh, glória a Deus. O texto diz aqui, decreto já estava dado, eles iam viver de favor. Falou com um, falou com outro. Não, é lei de Deus, que ninguém podia ir direto a Moisés. Tinha os auxiliares. Tenho certeza que todos falaram, Deus não vai mudar isso, é lei de Deus. Mas ela disse, nós queremos falar com Moisés. Mas não tem jeito. Está escrito isso. Isso não vai acontecer. Queridos, que coisa. Ela foi ter com Moisés. No versículo 2. Apresentaram-se diante de Moisés. Ninguém queria fazer nada, mas ela foi a Moisés. Já viu que tem gente que atrapalha até crente? Não, aceita isso, não aceita não. Você pode ficar doente, mas não aceita, repreende. Eu já fiz campanha, insista. Deus vai fazer o melhor por você. Deus vai fazer. Foram para Moisés, versículo 3, apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo, olha aqui, queridos, por isso que eu digo, seja fiel, dê testemunhos da sua vida cristã,
que teus filhos te olham e vejam o exemplo de um servo, de um homem, de uma mulher de Deus. Essas mulheres não tinham nada, já estava decretado, mas diz que, primeira coisa que ela chega diante de Moisés e ela diz: nosso pai, versículo 3, morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Meu pai não foi um agitador, meu pai não fez parte de nenhum complô contra Moisés. Nosso pai era fiel a Deus, nos ensinou o caminho de Deus. E ela dá esse testemunho: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos homens. Por quê? A pergunta que ela faz a Moisés: se tiraria o nome do nosso pai do meio da nossa família, porquanto não teve filhos homens? E elas dizem a Moisés: dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Não vou desistir. O médico diz: a doença é para a morte, mas o dono da vida é o nosso Deus. Deus usa as mãos dos médicos, Deus abre portas que ninguém pode abrir. Aquele emprego que não sai, Deus abre. Ele é fiel. Versículo 5 diz que Moisés levou a causa delas perante a quem? Ao Senhor. Por que elas foram a Moisés? Você tem procurado seus pastores? Ah, já falei, insista. Tem coisas que falando que um profeta se resolve. Os outros deram todos contra, mas ela disse: não, queremos falar com Moisés. Que o meu Deus, o Deus que meu pai nos ensinou, é um Deus justo, é um Deus misericordioso, é um Deus companheiro. Ih, caramba, tem que terminar. Me dá 5 minutos? Quantos me dão 5 minutos? Levante a mão, por favor, para me terminar. Espera aí, fica com a mão levantada. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Não, eu vou terminar já. Moisés levou a causa delas para o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: olha, Deus respondendo a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança do seu pai. E Deus muda a lei, versículo 8 diz: falará aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha, e se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também em seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto, os filhos de Israel, será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Você diz amém? Ele vai mudar a tua causa hoje. Pastor, já fiz, ele vai mudar a tua causa hoje. Hoje é o dia do teu milagre, parece estar esquecido. Deus vai mudar. Ah, é pecado, peça perdão. Vamos ficar em pé, irmãos. Decanda macerianda laias. Ricarianda laias. Ele é fiel. Deus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. Por favor, o teclado aqui. Deus não te esqueceu. Creia, Ele é fiel. Ele muda. Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele traz, diga comigo, Deus traz à existência as coisas que não existem. É para você. É para você. Oh, aleluia. Quantos querem um milagre hoje? Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Oh! Pode vir aqui na frente. Fale com Deus aí. Deixou o esplendor de sua glória
sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota. Sabe por quê? Para dar sua vida por mim. Quem sabe canta. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Não, vamos começar novamente o refrão. Se isto não for amor, o sol não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, oh aleluia. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. O que ele fez? Com amor e ternura falou-lhe. Aonde? Ao paraíso comigo irás. A igreja cantando. Se isto não... Oh! O céu não é real, não há estrelas no céu, oh, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O sol não é real, tudo perde o valor. Oh, oh, oh. Se isso não for amor. Ele te ama, Ele te ouve, Ele é Deus de milagres. O teu milagre é hoje. Você que está pela internet, sei que você não pode vir aqui, mas o Deus é Deus presente. Ele está aí perto de você, talvez no hospital, numa casa que talvez a tua família tenha te abandonado, mas Ele nunca te abandonará. Ele é fiel. Se isso não for, aleluia. Fale para Deus o que você precisa. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Fala com Ele. Senhor, Senhor, assim como tu foste com Obed-edom, com Simão o Sirineu, a sua fidelidade, honra, assim como Zelofeade. Eu não tenho culpa do nome que me colocaram, porque Tu és maior do que o meu nome. Tu és o meu Deus. Eu sou uma nova criatura. Declare isso para Ele. Diga assim comigo: meu Deus, eu te pertenço, eu sou Teu servo, a minha vida é Tua, então eu não aceito todo o mal,
Eu sei que no mundo nós teríamos aflições e temos isso, temos dificuldades, que eu fiz escolhas muitas das vezes erradas, mas Tu és o Deus que me ama, me amou, me ama e me amará sempre. Fale com Ele o que você quer. Eu vou orar aqui. Posso orar, pastor Valmir? Posso orar? Pai, em nome de Jesus, nesse nome que há todo o poder, toda a autoridade, aqui estão os Teus filhos vivendo esse mês de aniversário da Tua igreja. Tu és o Senhor dessa igreja. Mas Deus, às vezes nós cometemos erros, tomamos decisões erradas. Perdoa-nos agora em nome de Jesus. Mas Senhor, o que foi pregado fala que Tu és o Deus das causas impossíveis, das coisas que um médico não pode fazer, que o advogado, que um presidente, que um governo, mas Tu podes. Então em nome de Jesus, diga comigo, igreja, em nome de Jesus, eu tomo posse do meu milagre, do meu sobrenatural. Agora deixa que eu oro. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, tudo aquilo que não procede de Ti, tudo aquilo, Senhor, que as pessoas dizem que não tem mais jeito. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, saia todo mal. O confronto no lar de maridos e esposas, filhos e pais, nós repreendemos esses espíritos familiares em nome de Jesus. Filhos drogados, maridos drogados, pessoas irresponsáveis. Deus, muda as circunstâncias, assim como Tu mudaste na vida dessas filhas de Zelofiade. Digam comigo assim, para a glória de Jesus. Levante a sua mão direita e diga: eu tomo posse do meu milagre, para a glória de Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Pode aplaudir. Antes de você voltar, tá. Então cante só o refrão. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. O que aconteceu? O mar, se isso não for amor, o céu não é real, o céu não é. Tudo perde o valor, tudo perde o valor. Por quê? Se isso não for amor. Aplaudam a esse Deus maravilhoso. Amém. Todo mundo aí. Antes dos irmãos voltarem aos seus lugares, e antes de sair do ar também, porque nós estamos transmitindo este culto, nós temos os nossos assistentes pela internet. Tem duas coisas que eu queria destacar, principalmente considerando os nossos assistentes pela internet. É que nós estamos em festa, aqui na igreja, esse é mês de aniversário, estamos fazendo 32 anos, e então, dos destaques, eu preciso dar agora, antes de você voltar para o seu lugar. É o seguinte, domingo próximo teremos a festa de aniversário da igreja aqui. Os que estão aqui sabem e muita gente que está nos assistindo pela internet não sabe. Então, domingo que vem, 9h30 da manhã, daremos início à nossa festa de aniversário dos 32 anos do Ministério Fé para Todos aqui em Del Castilho. Muito bem. Então, domingo. Agora, o outro anúncio que ninguém sabia, que passou, é o seguinte: nesta quarta-feira, quem é que conhece esse cantor evangélico muito querido chamado Bené Gomes? Quem é que conhece o Bené Gomes? Ele virá nos dar um presente aqui.
ele virá nos visitar aqui nesta quarta. Não foi possível achar um outro dia para ele tem a agenda muito cheia. Então, eu queria convidar os irmãos para voltarem. Vai ser muito desagradável para mim, o Bené Gomes vir aqui e nós termos poucas pessoas aqui. Eu preciso de ter a casa cheia. Então convide seus amigos, convide seus irmãos em Cristo. Vamos ter, inclusive, aproveitar o momento para fazer um culto de louvor a Deus, porque Bené Gomes é um ministro de louvor, além de ser um cantor solo. Ele é um condutor da igreja do louvor e adoração. Então vamos ter nesta quarta-feira um culto de louvor ao Senhor pelos 32 anos da nossa igreja. Amém? São estes dois destaques muito importantes que eu queria dar na finalização deste culto. Glória a Deus. E agora nós nos despedimos dos nossos irmãos que estão nos assistindo. Domingo próximo, portanto, estaremos transmitindo a inauguração. E atenção à nossa equipe, toda a equipe aí, vamos transmitir o culto todo, de ponta a ponta, porque o culto todo será um programa festivo, o culto inteiro. Muito bem. Vamos agora encerrar o culto e desejando para os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet, que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.